Mas antes eu quero saber quem faz aniversário na sexta-feira. Vocês sabem, né? Aniversário de sexta, tem um lerê-lerê a mais, então parabéns para todos. E quem são os famosos? A gente começa com o cineasta Fernando Meirelles, maravilhoso. Um beijo pra você, Parabéns. Fernando Meirelles. Hoje também é aniversário do ator Anderson Miller. Parabéns pra você, Anderson. Da atriz Maria Ribeiro. Eu sabia que essa mulher era escorpiana, gente. Ela tem cara de escorpiana. Ela tem cara de escorpiana, Maria Ribeiro. Um beijo pra você. Hoje também é aniversário do Paulinho Serra. Feliz aniversário, querido. E temos um cantor. Tem hoje? Olha, hoje eu não vou passar batido, não. E aí? Carinha de... Ih, você fez uma carinha do tipo, você dançou hoje. Acho que não dançou. Não? Acho que não. Ai, então vamos Não lá. está na sua playlist, mas acho que você não dançou, não. Vamos ver quem é então, Gal, me ajuda, hein? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. É o Bruno Marrone, né? Qual deles, né? É o Bruno? É o cantor, é o cantor de soja. Como é que é? É o cantor de soja. É o Marrone? É o Marrone. Gente, porque, né... É tão difícil quando bota a música da dupla e você fala, gente, tem Exato. 50% de chance de acertar no chute. É hoje aniversário do Marrone. Parabéns pra você, Parabéns, Marrone. Marrone. Eu falo cantor de soja, gente, porque assim, tem duplas que eu não sei... minha opinião, tá? Não vão quebrar o pau comigo, mas é minha opinião. É porque nessa dupla, quem canta é o Bruno, né? É, tem uma voz só que aparece praticamente, né? O Marrone eu acho que faz um pouco de figuração ali com o microfone, porque, gente, não dá pra ouvir a voz desse homem, não consigo. É uma segunda voz e muito outra, baixinha mesmo. ele cantando sozinho... Nunca vi, não posso dizer nada, nunca vi. Não dá conta. É, a diretora tá passando uma cola aqui, que teve um dia aí que o Bruno não ficou bem, e aí o Marrone foi lá, assumiu o show e ele segurou a onda. Segurou? Foi bom isso, diretora? Eu não tô sabendo não, desculpa. Também não vi. Nunca vi. A diretora falou que ama, por isso que ela sabe muito bem, que foi bem também. Fã, né? Não fale mal, hein? Diretora... Não fale mal do fã. Diretora fanzoca de Bruno e Marrone. Fanzoca. Não fale mal do Desculpa aí, gente, mas é que, né, o Bruno é o Bruno, né? Marrone é o Marrone, e aí... Enfim, parabéns pra você, realmente uma voz Marrone. se destaca muito mais. Esse que é o grande lance de grandes duplas, que nem, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano. Quando eu fui descobrir que o Luciano cantava bem? Quando o Zezé perdeu a voz também. E aí que o Luciano veio cantando, até cogitou entrar em carreira solo, mas durante muitos anos. Porque a segunda voz, apesar de aparecer menos, o cara tem que ser muito bom. Sim. É muito difícil fazer a segunda voz. Porque como a outra que tá aparecendo mais, você tem que ter uma concentração tão gigante. Marrone. Esse é o Marrone cantando? Para pagar todos os pecados meus. Acho que era no meio de uma festa. Eu com uma cerveja Quebrou um na copo? mão e o violão também, gente, eu também canto igual a ele. Já pensou Bruno e Gabriel, né? Vamos aí, Bruno! Eu com uma cerveja... Você já fez dupla com muita gente no karaokê que eu já vi. O negócio vai longe, viu? Já estraguei muitos tímpanos Convide nessa o vida. Gabi para festas com videokê. É divertido, é animado. E drinks. Vamos falar dessa separação primeiro? Vamos sim, gente. Olha... Triste a notícia, mas não tem como a gente não levar pra um lado até meio divertido, né? De vez em quando. Eu porque fico a gente falou pensando, tanto deles essa semana. Como será que eram as brigas desse casal? Tacava Será que ovo eles no abriam a geladeira e ficavam... Não, porque eles são bem preciosos lá da casa, né? Não, tinha até um armário Salim... secreto, uma gaveta secreta na geladeira. Estamos falando de Juju Salimene e Felipe Franco, gente. O Léo Dias está contando aqui. A gente tá tirando barato, mas é triste você falar do fim de um casamento, né? Eu acho bem... Eles devem estar mal. Sim, com certeza. Até porque a crise no relacionamento, eles estão levando essa crise desde o ano passado, né? Em agosto, a Juju havia descoberto uma traição do Felipe Franco. E aí ela ficou muito, muito, muito triste, tanto que terminou com ele. Eles ficaram 2 meses separados, reataram, e aí eles começaram a ter várias brigas, várias discussões. Eu acho que aconteceu uma coisa que acontece com a maioria dos casais quando rola traição. Perde a confiança, né? Quando perde a confiança, meu bem, já era. Já era mesmo. Tem gente que é um pouco mais, como posso dizer assim, resiliente, né? E consegue suportar essas situações. Eu acho que eu não suportaria. Eu descobrindo uma traição... Ainda bem que eu nunca descobri, viu, gente? Eu não sei, como que você reagiria, Rê?
Você não faz a menor ideia. Esse é o tipo de situação que a gente não consegue prever Você como não é que consegue, a gente vai né? saber como Mas a gente assim, vai. se Porque conhecendo... envolve tanta coisa, né? Tipo, nem quando você namorava, assim, sei lá, outras pessoas, sei lá, você nunca descobriu nada, assim? Nem de peguete, nem de namoradinho, não? Com fatos, fotos e documentos, não. Tiveram, assim, suspeitas, mas nada muito consistente, nada, Entendi. né? Tem suspeitas, porque eu acho, não é possível, não passei ilesa até agora sem um chifre, duvido. Ninguém, duvido. gente, ninguém nessa vida... Não. Ninguém vai embora sem... Não, sem sentir o peso. Tem Só uma- que alguns pesam mais, porque a gente descobre, e outros não, né? Exato. Então, mas eu não sei, porque existem tantos contextos acho, no passado, acho que você, né, beijo, tchau. Né? Exato. Agora, hoje em dia, a gente já tem um monte de coisa pra pesar. sim, né? sim, Eu acho que isso é não- fato, Por isso que é não. muito difícil dizer como você vai reagir a uma situação dessa. Então, eu também nunca passei por uma situação dessa de descobrir, né, dos meus relacionamentos sérios e tudo mais. Mas eu imagino que pra Juju isso tenha pesado bastante, porque perde-se a confiança, né? Eu acho que Não, é muito difícil. o que nutre uma relação, né? Eu acho que boa parte do que nutre uma relação é a confiança no parceiro, né? Se você, que nem ela, por exemplo, viaja, trabalho direto e reto, ele também, muitas vezes eles não viajam juntos. Como é que você enfim, sai da sua casa, passa uns dias fora e tudo mais, como é que você vai ter a segurança, a tranquilidade de que a pessoa vai se manter ali fiel a você, né? Se ela já deu uma escapada uma vez, né? É um pouco complicado. Eu acho que esse episódio da traição que rolou no ano passado deve ter manchou a relação, infelizmente. Bom, eles tiveram uma crise, eles reataram no ano passado mesmo. Eles tentaram, né? Exato. Não dá pra dizer que não tentaram. Não dá pra dizer que não tentaram. Eles reataram, tentaram aí se manter manter o relacionamento ativo. Só que agora, o Léo Dias conta pra nós que eles realmente se separaram. E dessa vez, parece que não houve nada assim agravante. Eles só chegaram a um acordo de que cada um estava com um propósito de vida diferente. Consequência do desgaste mesmo. Consequência do desgaste. O que pega, né, é que a Juju, ela tá direcionando, ela tá vivendo um momento muito importante da vida dela nesse momento, né, que é o momento profissional. Hoje em dia, se você para pensar em Musa Fitness, mas assim, Musa Fitness que tem um pouco mais de naturalidade, assim, nas suas formas, né? Eu acho que a Juju, ela é uma das pessoas que mais vem, assim, forte na mente. Fora isso, ela tem um programa, né, de televisão que ela está desenvolvendo aí com o Canal I, que ainda vão começar as gravações e tudo mais. É uma idealização dela. E essa mulher, ela trabalha pra dedéu, gente. Ela trabalha demais. E aí, se a mulher, quando tem um marido que não dá conta de acompanhar, uma mulher tão proativa, uma mulher tão empreendedora, e a mulher acaba ganhando um pouco mais de dinheiro do que o marido, isso muitas vezes acaba também dando um estragozinho na relação. Porque tem muito homem que não segura essa bomba, não. É verdade. Não segura. Mexe com o ego e com os A Fabiola humores. aqui tá lembrando, ó, tá muito triste isso, né? Uma pena, porque esses dias eles foram pra Las Vegas, fizeram renovação de votos e faz tal. pouquíssimo tempo, né? viu, Então, quer dizer, eles estavam tentando mesmo, Sim. né? Eles têm o crédito de não ter abandonado, e quer dizer, tinha amor e tal, mas acho que não deu pra segurar essa onda, né? O fantasma acho que incomodou. Eu acho que, infelizmente, nem sempre o amor sustenta, né, a relação. Mas e a gente... acontece uma dessa. Mas assim, nesse momento, talvez seja bom mesmo eles darem essa afastada. De repente não é definitivo, né? E vai cada um repensar a sua vida, tocar o que tem aí. A Juju vai maturar um pouco esse processo de tudo que aconteceu. O Felipe vai evoluir, vai crescer enquanto homem, sabe? Pra pensar também no peso dos atos que ele teve, porque... Volto a falar, gente, traição é uma parada muito surreal. Muito séria, né? É muito surreal. Ainda mais quando você tá casado, sabe? Eu acho que na fase mais jovem e tudo, não que seja aturável, nem aceitável, cada um tem o seu modelo de vida aí, mas eu acho que quando você tá casado, que você tá construindo uma vida com alguém, uma traição... Você tira o significado de tudo que você viveu, de tudo que você vive, daquela pessoa, do que você sente, né? Destrói mesmo. Então é difícil, a gente entende. Enfim. Pois é. Bom, vamos lá. Um beijo pra vocês dois, a gente sucesso, espera que eles viu? deem a volta por cima, né? Com certeza. Bom, vamos falar de Douglas Sampaio, gente. O ator aí que acabou não sendo
absolvido, mas em primeira instância ele acabou sendo considerado vítima de um golpe da atriz Jennifer, deixa eu pegar aqui. Jennifer Oliveira. Jennifer Oliveira, isso. São tantas Jennifers ultimamente que têm pintado no meio artístico que eu tenho até medo de confundir. Bom, a gente tem um videozinho para mostrar para vocês, porque o Douglas ele deu uma entrevista para o Rodrigo Pavanello. E nesse vídeo, o Douglas fala sobre o fato dele ter sido vítima de uma armação da Jennifer Oliveira. Não uma armação, mas na verdade uma vontade dessa menina em querer aparecer às custas dele. Vamos ver o que o Douglas falou. Deixa eu ver. Roda aí. Eu tinha fotos para fazer no dia seguinte. A gente estava ali em comemoração com outros artistas que frequentam a casa, né? Uma casa muito frequentada por gente do nosso meio. Ali, então, não era um local para eu ter alguma discussão, alguma desavença ou discordância de opinião ali, né? Então, eu tinha fotos para fazer no dia seguinte e eu precisava ir embora daquela noite. Então, naquela noite ali, ela acabou bebendo demais. Eu não estava podendo beber muito nesse dia por conta das fotos. Ela bebeu demais, arrumou confusão com uma menina, arrumou confusão com um cara. E eu sempre tentando apaziguar aquela situação para não passar me tirar de um vexame e não ficar naquele momento... Ela tinha bebido, ela tinha bebido? Tinha ela bebido. Estava alterada? Estava alterada. E eu estava achando que estava alterada até demais por estar arrumando confusão com outras pessoas. Você beber e dançar é uma coisa. Agora você beber e começar a arrumar confusão num lugar... Daí você saiu fora, você deixou ela lá e saiu fora? Peguei e falei, eu tenho foto para fazer no dia seguinte, vou embora. Ela implorou para eu ficar, eu falei, não, eu tenho meu compromisso amanhã. Fui embora para casa, já era umas 4 da manhã e a foto era 9. Em momento algum você encostou a mão nela? Não, a todo momento eu falava para ela parar com aquilo ali, que aquilo ali não era um lugar. Algumas coisas que a gente tem que considerar nesse vídeo, tá? O Douglas e o Rodrigo Pavanello são amigos, muito amigos mesmo, de longa data. Tanto que quando o Douglas saiu da Fazenda como campeão, eles chegaram a formar uma dupla sertaneja. Sério? Foi um fiasco, obviamente, Tanto né? que eu nunca nem ouvi falar. Exato. Foi um fiasco, não deu certo, né? Mas não sei se eles seguem com a dupla ou não, mas assim, acredito que não. São brothers. São brothers. Tem esse ponto que a gente precisa levar em consideração. Que é um espaço que ele vai ter para se justificar, mas provavelmente ela não. É uma entrevista completamente enviesada, né? Segundo ponto que a gente tem que falar aqui. O canal em que o Rodrigo Pavanello trabalha, né, um canal do YouTube, ele se chama Selfie Mulher, que na verdade é uma proposta de canal com conteúdos voltados ao público feminino. Aí a segunda contradição que eu coloco aí nessa história toda é assim, se é um canal voltado para assuntos do público feminino, por que a Jennifer Oliveira não teve espaço nesse canal? Eu acho que ela tem que ter. Ela precisa ter, porque afinal de contas... Não estamos defendendo nenhum lado nenhum outro, mas é a imparcialidade do canal. Afinal de contas, o Douglas está tendo aí o espaço para falar, né? A entrevista é mais longa, só que ele faz acusações a ela também, né? Diz que ela provocou, fez confusão lá com o povo, na balada e tudo mais. E o Douglas, nessa entrevista, inclusive, fala que vai processar a Jennifer. O que a gente tem que considerar ainda, tá? A gente não pode pintar ainda o mocinho e o vilão dessa história. Por quê? A justiça, em primeira instância, deu parecer favorável ao Douglas, dizendo que 7 testemunhas foram ouvidas e as 7 não relataram nenhum tipo de agressão por parte do Douglas. Só que essas 7 testemunhas, segundo diz a Jennifer, não estavam no momento em que a situação ocorreu. E que não foram ouvidas as pessoas que de fato estavam lá em cena no momento da suposta agressão. E a Jennifer, obviamente, vai recorrer dessa decisão que rolou em primeira instância. Então, assim, ainda não tem o culpado e ainda não tem o mocinho... Pela justiça não tem inocente o culpado ainda, porque o negócio não está rolando, cabe recurso. Exato. Tem uma primeira decisão, né? Então, assim, por mais... Eu acho importante todo mundo ter espaço para falar, acho super importante, mas eu acho que uma mulher só toma coragem de levar um caso adiante se ela realmente sofreu algum tipo de violência. Sei, também não dá pra generalizar, né? Tem sei todo que tipo, não. Não tô dizendo que é o caso da Jennifer. Eu sei que não. Mas existem pessoas que querem prejudicar as outras e vão até as últimas consequências também, né? Ó,
Pensando no caso da Jennifer, que ela tem aí um papel de destaque em Malhação. Toda hora a gente ouve falar dessa menina por causa da novela. Que a pessoa não vai querer se queimar à toa, ela né? não, exato, não vai querer se queimar à toa, não vai querer... analisar, mas que, né, não dá pra generalizar dizendo que mulher não faria isso. Ela tem, não, isso você está coberta de razão. Outra, ela tem um papel, ela tem esse papel de destaque, ela trabalha na Globo, e a Globo é uma empresa muito séria em relação a essa questão, né, da agressão à mulher, dado que aconteceu... Tá tratando esse assunto com muito cuidado, né, tem muito histórico. A Jennifer tem as marcas físicas que foram apresentadas, né, no dia em que ela fez a acusação. E outra, o Douglas Sampaio, ele tem um histórico de agressão à mulher. Então, assim, é complicado para nós, enquanto espectadores desse caso, fazer qualquer tipo de julgamento. Claro. E é complicado também quando algum veículo se propõe a dar espaço somente a um dos lados. Porque o que foi decidido na justiça ainda não é uma decisão soberana, tá? Ainda precisam ser ouvidas outras pessoas. Foi a primeira instância de um processo. A gente já viu muito caso de reviravolta, né? Claro, até porque o fato dele ter sido inocentado não significa que ele seja que ele seja inocente, porque às vezes é só uma questão de apresentação de provas. Exato. Não teve como provar que ele era culpado, mas não significa que seja inocente. Exatamente. Né? Na justiça inocenta não significa que ele é inocente, né? Ele está inocentado. Olha para o nosso Brasil. É só olhar para o nosso Brasil. Quantas pessoas metem a mão no seu bolso e te roubam diariamente e estão aí sendo consideradas inocentadas? Isso não quer dizer que essas pessoas não te roubaram, não é verdade? Dias, exatamente. Então, é a mesma coisa, assim, não é a mesma coisa, né? Mas assim, a justiça ela não definiu, não decretou ainda que o Douglas, de fato, é a vítima nessa história. Então, assim, a gente, enquanto jornalista, ou qualquer outro... A gente clama pelo outro lado. Exato. Sempre. E qualquer outro veículo de comunicação que decidir dar voz para um dos lados, o outro precisa ser ouvido. E, ao meu ver, o que o canal Selfie Mulher fez foi um baita de um desserviço. Primeiro, por ser um canal voltado para assuntos de interesses femininos. Segundo, primeiro, né, por ser um canal voltado para assuntos femininos e dar espaço para um homem falar. E segundo, não dar espaço para o outro lado falar. Então, é muito delicado, gente. Todo mundo que se propõe a fazer um canal aí no YouTube, toma cuidado com essas responsabilidades que vocês têm, tá? Porque a informação, a voz da gente, a palavra da gente tem um poder muito forte. Tem muito peso. E numa entrevista dessa, a Jennifer pode ter a carreira prejudicada, até mesmo o Douglas pode acabar se prejudicando de alguma maneira, né? E tem muita gente hoje sendo formador de opinião sem os princípios éticos que o próprio jornalismo tem, porque justamente não fizeram nenhum tipo de curso. O que tem de youtuber se dando mal... Pois é, sendo processado, caindo no desgosto da opinião pública e sendo taxado, sendo achincalhado pela opinião pública. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se não sabe, procura quem saiba, né? Exato. Seja vai bem estudar. assessorado. Vai estudar. Eu acho que a educação é a arma do negócio. É verdade. Né? Só a alma, Todos é a arma. os sentidos, né? Agora, tem comentários das notícias anteriores. Vamos a falar. Márcia falando, por exemplo, em relação ao Luciano, pra mim, ele tem a voz mais bonita que a do Zezé. Você acha, Márcia? Ela tá dizendo que acha que ele canta melhor. Ele tem uma voz mais suave, né? Aí, a Andréia tá dizendo que é muito fã do Bruno e Marrone, mas entende o seu ponto de vista assim, porque o Bruno é o Bruno. Obrigado, Andréia. Menina, eu tenho um negócio com o Bruno e Marrone, que eu acho que foi um dos primeiros shows que eu assisti na minha vida. Quando eu morava lá em São Joaquim da Barra. Morava lá em São Joaquim da Barra. Não sei se você lembra desse período, que tinha o Clube da Viola. Sim! E o Clube da Viola ficava circulando ali pela região do interior. Bruno e Marrone não tinha estourado ainda, né? E aí, eles faziam sucesso lá na região que eu morava. Aí foi bem nessa época que eles lançaram o Seu Guarda, eu não sou vagabundo, eu sou delinquente. Falei, ainda bem, quando o Gabriel Pobrinho lá de São Joaquim da Barra tinha assistido o show de graça na festa da soja, ainda por cima lá de São Joaquim, quando eles nem eram estourados ainda. E depois viraram o fenômeno que viraram. Só que essa é a curiosidade que eu sempre tive. Falava, poxa, por que o Bruno tem uma dupla sendo que é só ele que canta, gente? Muito bom, né? A pergunta que não quer calar há anos. Meu amor, daqui a pouco você fala de quem? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre mais treta judicial, meu bem. Estão pedindo pra você falar da Fazenda. Treta. Vamos falar. A mendigata chama Fernanda? É. A Miriam tá pedindo aqui. Fala da saída da Fernanda. Adorei Fernanda que ela Lacerda. saiu, Falciane. Já tá aqui protestando. Sangue nos olhos, né? Então a gente tá com esse mesmo sentimento, pelo jeito, né, Daqui a gato? pouco a gente vai falar sobre isso. Beijo, tá? meu querido.
Vamos lá pro Gabi, quero saber de bombas agora. Vamos falar da eliminação da Fazenda? Vamos passar uma na frente rapidinho? Claro. Antes da Fazenda? Vamos falar da família do Arlindo Cruz? Porque a gente tem novidades aqui. O Arlindinho ficou pé da vida, né? Quando o Léo Dias publicou lá as informações a respeito de uma dívida que a família tem e tudo mais, falando que é mentira, etc. Mas vamos pontuar aqui os fatos. A primeira informação que existia é que a família estava passando por necessidades por conta da ausência de trabalho, né, do Arlindo Cruz. Que ele deixou de trabalhar por razões óbvias, né? Ele está mais de um ano e meio aí acamado, ele passou quase um ano no hospital por conta do AVC que ele sofreu. Bom, agora, o que o Arlindo Cruz, o que o Léo Dias descobriu, né, é que a família do Arlindo Cruz tem uma dívida aí avaliada na casa dos R$70 mil. Eita. E que essa dívida já teve até uma ordem de expedição aqui dos bens, execução dos bens, expedida em maio desse ano, porque a dívida inicial era de R$486,32. E é uma dívida referente a condomínio que eles não pagam de setembro de 2015 a março de 2017. Então, essa era a dívida inicial. E aí, em maio, quando a dívida foi protestada, né, em maio desse ano, o valor já chegava a R$67 mil, R$389,34. Eita. Né? E hoje em dia o valor já está bem maior. Só que aí, pontuando bem os fatos, o que a gente precisa colocar aqui é que a dívida não se refere a uma falta de condições da família por conta do Arlindo Cruz não estar trabalhando. É uma dívida que vem antes dele ter sofrido o acidente. Então, a família já não vem pagando essa conta há um tempo. Então, não é por falta de trabalho, por falta de condições, né? E aí, como essa dívida aí foi protestada, foi pedida a execução dos bens. E aí, outro fator que a família do Arlindo Cruz está tentando esconder aí é aquele filho fora do casamento que o Arlindo teve, né? Babado que eles têm. Pois é, eles estão tentando esconder. É o Cauã Felipe, que é o filho de 22 anos que o Arlindo teve, né? Fora do casamento aí com a Babi. Eles estão tentando esconder se o Arlindinho já assumiu que é fato? Só que aí o Arlindinho fez isso numa conversa off, que a gente chama de off, gente, quando alguém conta uma informação pra gente, pede pra não divulgar, ou pede pra não falar que foi ele que falou, ó, te dei essa informação em off, mas não fala meu nome, que é pra não se comprometer. Eu acredito que o Arlindinho tenha falado nessa condição, olha, sim, temos um irmão, eu tenho um irmão, tal, mas é um assunto tão delicado que minha família nem gosta de comentar. E a Babi também confirmou, a Babi é a mulher do Arlindo Cruz, né? E aí, eles estão desmentindo isso publicamente, só que esse rapaz existe, ele tem 22 anos de idade e a falta da assinatura dele é o que está impedindo a execução dos bens, né? A venda dos bens para saldar essa dívida que está no nome do Arlindo. E hoje o Arlindo Cruz, obviamente, por razões que todo mundo já conhece, não está trabalhando, gente. Então, tá bom. Enfim. Estão colocados aí os fatos. Agora vamos falar de uma coisa que vocês querem muito saber. Eliminação da Fazenda. O que muito. aconteceu, gente? Nádia Haddad, Nádia Pessoa. Desculpa, Nádia Haddad é outra Nádia, essa daí é da SBT. A Nádia Pessoa, eliminada lá da Fazenda. Bom, a eliminação dela ainda está gerando muito conteúdo lá pro pessoal. Os fãs ainda estão pé da vida. Tanto que ontem a eliminação de Fernanda Lacerda nada mais é que uma resposta à rejeição ao casal Kaique e Fernanda. Ontem a Fernanda saiu... Quem estava na rota? Tava a Fernanda e o Léo Stronda. Tá. A Fernanda e o Léo Stronda. E aí, se você for parar para analisar, em termos de popularidade, a Fernanda Lacerda, ela era muito mais conhecida que o Léo Stronda. Só que tá conhecida como uma coisa ruim, né? Exatamente, exatamente. Uma armadora de cama de gato ali, Exato. Né? Ela teve 9,53% dos votos. É a segunda maior rejeição da história da Fazenda. Segunda maior rejeição. E aí, ela que trabalhou durante anos num programa tão popular como o Pânico, eu acho que ela não estava esperando esse balde de água fria. E aí, logo que ela saiu do programa, né, ela
deu uma entrevista para o Marcos Mion, que ficou sendo exibida lá no Play Plus, que é a plataforma virtual da Record. E aí, ela começou essa entrevista um pouco morna, assim, sabe? Sem muitas emoções e hesitando um pouco na hora de falar. E ela falava assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu e tudo mais, dando uma de louca, assim, sabe? Quando você lembra, mas você fala que não lembra, só pra dar uma despistada. Que ela provavelmente queria ver o que ela falou de fato para poder se posicionar. Só que aí, o Marcos Mion pegou ela de calças curtas. Falou assim, olha, a gente tem aqui um vídeo do seu pai falando sobre a sua participação. Menina, foi só falar o pai. Assim, ó, vídeo do seu pai. Ela ficou mal? Nossa, ela desmontou na hora. Essa foto que jura? vocês estão vendo aí, do Mion ajoelhado diante dela, é pra tentar acalmá-la, que ela não parava de chorar. Nossa, ela perdeu o ar por de quê? tanto que ela chorou. Porque Que ela o pai tava dela com... falou? Então, na verdade, isso foi antes do vídeo ser exibido. E ela tava com medo que o pai dela tivesse ficado pé da vida com ela por conta do comportamento dela no programa, do comportamento de uma forma geral. E aí ela pegou e falou assim, eu não vou aguentar, o que meu pai está pensando? Ele tá pé comigo, eu queria fugir desse país, meu Deus, o que aconteceu? Meu pai tá desapontado. Caramba, ela falou de fugir do país. Ela ficou assim, menina, de um jeito desesperado. Deu pra perceber que ela é uma pessoa que tem muito apego ao pai e não quer decepcioná-lo de forma alguma, né? Tanto que deu pra perceber também, eu acho, que deu pra ter um tom aí de arrependimento de certas coisas que ela fez lá dentro. Sim, isso sim. Né? Porque Parece. Na hora que o Mion citou o nome do pai, desmontou ela e ela começou a lembrar de várias coisas. Só que aí, pra surpresa positiva dela, a mensagem do pai era uma mensagem positiva. Que ele falou? Então, ele falava coisas... ele falou assim, que ela é uma pessoa muito leal e muito justa. E ele apelou para os fãs para apoiarem ela nesse momento, que é um momento difícil, né? É um momento delicado, porque a pessoa tá lá disputando um prêmio em dinheiro e sai com uma rejeição dessa. E o pai pegou e mandou uma mensagem carinhosa, assim como todo bom pai faz. Todo bom pai, né? Deveria fazer, claro. Dá apoio claro. ao filho e tudo mais, por mais que não concorde com o comportamento deles. Depois dá o puxão de orelha em casa. Dá o puxão de orelha em casa. E aí, o Mion, ele até adotou uma postura um pouco mais combativa na hora da entrevista do que ele teve com a Nádia. Eu acho que com a Nádia ele ficou um pouco intimidado. Ele falou assim, se eu partir pra cima dessa mulher, é capaz ela pegar o salto e descer aqui na minha jugular, né? Porque a Nádia é, né, um pouco destemperada. E aí, ele pegou e ficou pressionando a mendigata a falar das provocações que o Kaique e ela fizeram contra a Nádia. E aí, ele chegou até a comentar com a Fernanda que o perfil oficial do Kaique no Twitter pediu desculpas pelo comportamento dele dentro do confinamento. Só que aí, a Fernanda eu acho que não entendeu muito bem, achou que era um perfil movido por fãs. Só que não, é o perfil oficial do Carlinhos que está sendo tocado pela assessoria dele. O Mion falou o seguinte, você acreditaria se eu te dissesse que o perfil oficial do Kaique do Twitter diz que a provocação dele foi desnecessária e chegou a pedir desculpas para os fãs? E ela, não acredito. Quem mexe no Twitter são os próprios fãs. Eles devem ter ficado apoiando a Nádia, disse aí a Fernanda, né? E aí, o Mion pegou e falou para ele, né? Falou para a Fernanda, deu uma informação daqui de fora. Falando que o perfil do Instagram do Kaique teve que ser desativado por conta do excesso de ataques virtuais que ele estava recebendo. Você jura? E ela, meu Deus, que horror, tadinho, eu não acredito, estou passada. Ela tá namorando ele? Eles assumiram o namoro ela lá tá dentro? bastante apaixonada por ele. Ele não está tão apaixonado, tanto que ele já falou ali dentro da casa que depois que sair do programa não faz planos de continuar com ela. Isso ele falou pros amigos, né? Mas na frente dela não falou isso, não. Só que aí ela tá apostando nessa relação. Ela não viu ainda de fato o que aconteceu, né? Ela não assistiu aos programas, por isso que ela ainda tá defendendo ele. Você acha que ela entrou numa roubada, então, em ter ficado perto dele durante essa edição? Sim. Porque além de tudo isso, né? Ela toda apaixonada agora e ele... Né? Não, mas mulher apaixonada costuma fazer besteira, né? Não, e agora ele aí flanando em cima de uma... de uma situação, levou ela a cometer um erro também. Esse menino aí, assim, se ele conseguir permanecer no meio artístico,
vai ser para voltar a fazer exatamente aquilo que ele fazia antes, que é figuração na Praça é Nossa. Porque o índice de rejeição dele tá tão alto, menina, que até os fãs já entraram em contato com a Delegacia de Proteção à Mulher pedindo uma intervenção da polícia dentro da fazenda por conta da situação que ele provocou lá com a Nádia. O negócio tá tão sério que os fãs estão levando a esse ponto. Mas só concluindo aqui a história da Fernanda, é o seguinte, ela pegou e foi questionada a respeito daquele comentário que ela fez dentro da casa quando a Nádia elogiou o Felipe Sertanejo, falando que ela estava dando em cima do Felipe Sertanejo, que ela estaria interessada e tudo mais. E isso deixou a Nádia completamente enlouquecida. E aí a Fernanda pegou e comentou isso, ela pegou e questionou: você acha que isso me prejudicou? Pois é, eu acho que não foi o momento. Quando eu ainda estava amiga dela, eu pensei de falar pra ela, porque se fosse comigo eu gostaria de saber. Mas aí o Evandro e o Kaique me disseram que era melhor eu não falar nada. A Nádia, ela viaja nas ideias, ela é louca. Ela tinha dito que eu nunca tinha sido amiga dela, sendo que ela defendia o Rafael e o Evandro, duas pessoas que já falaram mal dela. Mas eu podia mesmo ter falado com ela em particular, só nós duas. Mas agora o momento passou, então ela vê isso como um arrependimento. Ela poderia ter saído desse programa, quem sabe até como vitoriosa, caso ela tivesse ficado ao lado da Nádia, caso ela tivesse dado o suporte que ela estava dando inicialmente à Nádia, porque a Nádia acabou expulsa. Acho que se a Fernanda tivesse pensado direitinho em toda a situação, em todo o contexto, ela não teria aplaudido a eliminação, a expulsão da Nádia e também não teria apoiado o Kaique no que ele fez, porque o que ele fez foi uma tortura psicológica. E isso sim, os fãs de A Fazenda estão agora protestando, estão entrando em contato lá com a 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher, para denunciar essa coação, né, essa intimidação que o Kaique promoveu contra a Fernanda. Porque teve até uma peitada, assim, né? Essa imagem circulou bastante nas redes sociais, muita gente replicou, retweetou, postou no Instagram, dele bloqueando ela fisicamente. Sim. E acusando isso de uma agressão física também, porque teve um toque físico, ele não foi com a mão. Ele deu uma peitada. Mas ele deu uma peitada, ela Exato. tentou passar e isso ele deu também é uma agressão. Uma peitada nela. Isso também é uma agressão. Isso são o que os caras, os brucutus costumam fazer na balada, né? Quando tomam demais e arranjam treta, né? Um fica pra cima do outro, assim, batendo o peito pra ver quem que vai atirar o outro mais Briga longe. de pomba. Idiotice. É uma baita de uma idiotice. Só que fazer isso com uma mulher, gente, é pior ainda. Então os fãs estão em cima, assim, ligando para a Central de Atendimento à Mulher para denunciar isso. Só que essas denúncias, elas levam até 3 dias para serem apuradas. Feita a apuração e tomando um parecer positivo por parte dos denunciantes, aí sim a delegacia, né, a polícia, toma sua devida providência. Quer dizer que a Fazenda pode ter problemas com a polícia daqui pra frente. A polícia pode entrar lá e tirar, inclusive, o Kaique algemado. Olha. É um risco aí o babado que a Record vai ficar... corre. Ainda essa semana, porque assim, se eles levam 3 dias para fazer a apuração, faz denúncia exatamente já foi 3 feita, dias, né? Faz exatamente 3 dias que a eliminação ocorreu. Então, o processo deve estar rolando. Se a polícia entender que não teve nada demais, o barco toca. Só que a imagem do Kaique já está bastante prejudicada, porque o que ele fez é uma tortura psicológica. E da Fernanda, como consequência, né, foi junto. Infelizmente, isso que dá... Vai ter que construir agora de novo, né, a imagem dela, a carreira dela. Mas porque... eu acho que pra Fernanda é mais fácil. É. Pra Fernanda é mais fácil. Ela percebendo que realmente pisou na bola ali dentro, que ela endossou uma situação controversa, eu acho que ela tem oportunidade de pedir desculpa, de se reposicionar agora ela vai dar e tudo entrevistas, mais. vai falar sobre o assunto, Exato. vamos ver como é que e a fica, gente vai né? acompanhar todo dia, Com a gente certeza. volta a falar com vocês sobre isso. E aí? Bom, vamos falar de agora? Ivete Sangalo, gente? Vamos. Ontem ela postou um vídeo que deixou os seus fãs bastante empolgados. Ela Era do fez. tempo em que ela era modelo. A gente tem um vídeo pra mostrar, Tem? diretora? Tem? Então vamos mostrar aí. Funcionamento da Vila da Barra no período da Feira da Moda, de quarta a sábado, será a Garota da Barra. Essa é a Ivete Sangalo, gente! Gente! Após o desfile, É Asa Delta o nome É um asa dessa? delta, eu ia falar isso agora. Quem não teve um asa delta não viveu nos anos 80. 80, 90, né? Começo dos 90 também. Com trilha sonora de Ahá. Olha só.
receberão no portão de saída. Gente, tipo, a maneira como ela dá uma desfilada, né? Com o vestido balançando e tal. Não, gente, que legal isso. É engraçado ver a Ai, Ivete que nessa demais, situação, né? Que bacana. Bom, a legenda que ela colocou pra foto eu achei surreal, Que achei legal. engraçado. Ela colocou o seguinte: do tempo que eu andava com todo charme e conseguia segurar um peido. Maravilhosa! O negócio dele. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Bom, Ivete, um beijo enorme pra você, Ai, meu bem. que maravilhosa, Bom, os fãs adorei. acharam incrível, né? Não tem como não Acharam achar, incrível, gente. acharam Tudo que ela, incrível. né? Tudo que ela faz, que ela compartilha. Eu acho legal. espirituosa Eu acho demais. legal esses artistas que não têm medo de resgatar o passado e mostrar para os fãs o que eles já fizeram. Sem medo, assim, sabe, de represálias. Eu não tô dando uma indireta pra ninguém não, viu, dona Regiane Tapias, que já participou do show de calouros do Silvio Santos e não quer mostrar. Não é uma indireta, não é. A gente vai negociar isso aqui. A gente vai negociar? Calma. A gente vai... Gente... Assim que eu descobrir alguma coisa que você também pode compartilhar, a gente negocia isso. Amiga, a próxima notícia eu já posso falar... Tá. A próxima notícia eu já posso me envolver nela. Eu já posso me envolver nela, porque é uma porque eu vergonha. não tenho vídeo desses desfiles que eu fazia também, senão eu também Ah, faria. é? Os desfiles Sim, você lembra mostra. do Jumbo Eletro? Sei. Você desfile. Já desfilei até no Jumbo Eletro, gente. Regiane. Era muito bonitinho. Uma vez o Guilherme Fontes apresentou, o Mário Gomes apresentou um outro Olha desfile só. no Jumbo Eletro. Eram os galãs da época também, eles apresentavam esses desfiles e a gente ia lá desfilar. Tudo criança. Que maravilhoso. E viva os anos 80. E viva os anos 80, gente. A gente Muito lançou legal. aqui no começo dessa semana a campanha Regiane. Quem que lançou? Eu. Quem que lançou? Eu. A gente. A gente, Você- eu. Você é a Rosíris. Eu e a Rosíris. Rosíris, você deixa? Matheus. Você deixa, Rosíris? Você apoia? Não. Você apoia? A Rô tá aprovando, a Rô tá aprovando. A gente precisa Que mostrar pro coisa isso, público gente. esse momento memorável da TV. Memorável não, esse momento incrível da TV que a gente não custa tem dinheiro. acesso. Pelo amor de Deus, Regiane. Traz o Calma, vídeo. a gente vai negociar. Fala da notícia aí que eu quero saber se eu vou ter moeda de troca aí. Calma. Calma. Mas é que eu vou comentar isso daqui e eu já vou me expor agora, entendeu? Eu já vou passar uma vergonha agora. Ah, então. não, isso é coisa de agora. Não, eu quero saber do passado. O passado é super legal. É porque você nos anos 80 era Eu muito era- criança, você não tava eu aprontando nasci ainda. em 80. Pergunta pra minha mãe se eu não aprontava. É, mas aí já era outra história. É, Nos exato. 80 a gente aprontou essas coisas. Você quer me zoar? Eu repiquei o cabelo, eu fiz tudo que todo mundo fez nos anos 80, eu fiz. Você quer acabar comigo? Chama um dia minha mãe aqui. É? Nossa. Eu vou ligar pra ela pra ver o que, Pode que a gente ligar, tem aí de pode arquivo ligar. morto. Não tem problema nenhum. Vou lá fala fuçar não. no arquivo morto. Pode falar, ela vai, Baú do gato. vai fazer eu passar uma vergonha que eu vou ficar mais vermelho do que essa camiseta aqui. Porque, olha, se tem uma pessoa que pode falar São as mal mães, de né? mim, é a minha Mas mãe. a gente não quer falar mal, a gente quer dar risada. É, hoje em dia ela dá risada, né? Hoje em dia ela dá risada. Vamos falar rapidinho dessa notícia aqui, porque eu já Vamos, quero conta. passar, eu já vou passar uma vergonha pra você e Vergonha aliviando que aí ele a sua resolveu barra, hoje de manhã. tá? Não, mas não foi vergonha, foi injustiça com você. Ai, gente, eu Eu tô fiquei pé do da lado. vida. Mas ó, vamos lá. Vai. Vamos falar do Naldo, gente. Não é a mesma situação que eu, tá? O Naldo Bene foi parado na Blitz da Lei Seca lá no Rio de Janeiro e teve o carro rebocado, gente. Teve o carro rebocado. A situação aconteceu com ele na terça-feira agora, lá na Zona Oeste do Rio, e ele foi parado na Blitz da Lei Seca. Lá no Rio de Janeiro, né, onde você vai tem uma Blitz. Ah. E aí, ele não quis fazer o teste do bafômetro. E olha o que aconteceu. Por se recusar, ele teve que pagar uma multa, gente, de R$ 2.934,70. Fora isso, ele teve que pagar uma multa de R$ 293,47 por dirigir com a habilitação vencida. E aí, fala aqui que ele pagou também uma multa no mesmo valor de R$ 293,47, mas eu acho que esse valor aqui tá errado, tá? Porque eu paguei essa ontem. Por estar com o licenciamento do veículo atrasado desde 2013. Ontem eu paguei o meu licenciamento, que estava atrasado também, R$320, gente. Só que Ai, é dinheirinho das férias. Então, R$320 por ano. O do Naldo Ah. estava atrasado desde 2013, então ele teve que pagar 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, multiplica aí, são 5 parcelinhas de R$320. Quem é bom de matemática, parabéns, acertou. R$1.600 ele gastou. É uma grana violenta. Então, ó,
Os 2.934 por não fazer o teste do bafômetro. Os 293,47 por dirigir com a habilitação vencida. E mais os R$ 1.600 do licenciamento vencido. Fora isso, né? Se o carro foi rebocado, também tem o valor do guincho. O valor do guincho e a multa para tirar o carro do pátio. Isso tudo, gente, foi uma bela de uma grana, tá? Imagina. Por que eu falei assim, essa parte que também me toca? Porque exatamente aconteceu isso comigo ontem. Passei umas horinhas lá na CET removendo meu carro que foi guinchado, gente. Foi lá no pátio, tá? Fui lá fazer uma visita no pátio. Pois é, falando de mim, até me arrepiei aqui, ó. Porque, ó, foi um nervosismo puro, amiga. E o dinheirinho das férias, né? Que dó. Que tristeza, eu queria chorar. E o pior é que foi injustiça, porque onde ele parou não tinha placa. Não tinha placa. Mas você fez direitinho, fica até um alerta, né? Das pessoas fazerem a mesma coisa. O carro dele foi guinchado. O que ele fez? Fez um vídeo mostrando que lá não tinha uma placa dizendo que ali não era proibido, era proibido para estacionar. Exato. Né? Fez muito bem. Vamos testar com mais notícias? Quero saber do Gabi sobre o que a gente vai falar agora. Vamos falar de novela? Vamos falar de novela. O último capítulo, né? De Segundo Sol. Verdade. A gente precisa falar do que vai acontecer com os personagens dessa novela. Antes de mais nada, graças a Deus que essa novela vai acabar. Já dei o meu primeiro recado. Melhor notícia do último capítulo, ela acabou. Ela acaba. Nossa, eu tô ansioso pra começar logo o Sétimo Guardião, porque essa novela, Segundo o Sol, tava numa expectativa tão grande de ser um grande acontecimento. Olha, vai embora sem deixar saudade, mas mesmo assim tem muita gente que assiste, a gente precisa comentar aqui sobre o desfecho dos principais personagens, tá? Gente, vai rolar umas reviravoltas muito loucas, incluindo mortes. O que a gente precisa pontuar aqui é que, lá no Notícias da TV, a gente teve acesso, né, aos roteiros do último capítulo e a gente fez a separação, né, do que vai acontecer e tudo mais. Só que algumas das coisas que eu disser aqui agora nesse momento pra vocês, pode ser que alguma coisinha ou outra mude, porque o João Emanuel Carneiro reservou cenas secretas para exibir no final da novela. Então, assim, o que eu estou comentando aqui com vocês é o que está no bloco de capítulos entregue aos atores que foi distribuído para todo o elenco. Pode ser que sim, existam coisas diferentes, mas vamos lá. O que vai acontecer com o Remy, gente? Vladimir Brista, né, o personagem do Vladimir Brista, ele vai virar o cafetão lá da Bahia. Ele vai assumir o lugar da Laureta e aí ele vai terminar a novela, assim, no bordel, numa festa, né, tipo festas na piscina, muita champanhe e rodeado de mulheres bonitas, tá? Deixa eu pegar antes, né, que eu tô pulando aqui algumas coisinhas importantes, né? Vamos falar primeiro da morte, gente. Essa morte que vai rolar vai ser uma coisa muito maluca. Estamos falando aí da morte de Carola. Pois é, meu bem, Carola e Laureta, elas vão se unir mais uma vez em mais um crime, só que a Carola vai acabar morrendo. A história que vai se passar é o seguinte, elas vão sequestrar o filho da Rosa, né, que é a personagem da Letícia Colin, para se vingar da família Falcão. O que vai acontecer, né, que vai ser o marco aí, a redenção da personagem, da Carola, que é a Débora Seco, vai ser a morte dela para salvar o Valentim, o Danilo Mesquita, enquanto a Laureta vai atirar no ex-amante dela e vai acabar presa. Bom, o que a gente publicou lá, o que diz o roteiro é o seguinte, elas vão levar o filho da Rosa para casa em Itaparica, na Bahia, que foi emprestada pelo Severo, personagem do Odilon Wagner. E aí, ele vai até o encontro das duas e vai entregar, vai acabar falando onde que as duas criminosas estão. Ele vai fazer esse comunicado ao Roberval, que é o personagem aí do Patrício Boliveira. Só que aí nessas, né, o Roberval ele vai informar os mocinhos da história, que são o Beto Falcão e a Marisqueira, que é interpretada pela Giovanna Antonelli. E aí o Severo, nesse momento, ele vai tentar desarmar a Laureta. E ele vai acabar levando um tiro no braço. Só que aí, logo na sequência em que o Severo tomar esse tiro no braço, o Valentim, né, que foi criado pela Carola desde que ela sequestrou a criança, ele vai entrar na mira da Laureta. A Laureta vai tentar matar. Só que aí é nesse momento que a Carola vai se atirar na frente e vai morrer para salvar o filho. Olha. Vai ser nesse momento que ela consegue ter a redenção. A personagem da Débora Seca já está despirocando, já tem alguns capítulos aí nessa novela, cortou o cabelo, né? Vocês estão vendo? Exato. Aí, né? Pois é. Bom, isso é o que está mantido por enquanto, caso João Emanuel Carneiro, que é o autor da novela, não venha a mudar o roteiro.
Outro final possível para a Carola continua sendo a morte, só que em vez de levar um tiro para proteger a vida do Valentim, ela levar um tiro dos policiais. E aí ela acaba morrendo. Confesso que vai ser um pouco sem graça se for esse caminho, tá? Eu prefiro esse dela mais dramático, salvando o filho, né? Sim. É mais... Até porque fica na coisa da redenção mesmo, né? Da pessoa que pode, mesmo no último momento de vida, melhorar, né? Sim, sim. E pedir perdão pelos crimes Pois é, que cometeu. eu acho que esse vai ser o grande acontecimento do último capítulo. Tá.